Brasília, 16 de dezembro, 18 horas. Eu estou aqui na Convenção Nacional de Madureira, Conamad, Igreja Catedral Baleia, porque às 19 horas teremos aqui um culto e ações de graça para o nosso prezado André Mendonça, que tomou posse agora às 16 horas no Supremo Tribunal Federal. Então o André não vai estar aqui, mas vai estar aqui em cima, né? E eu participarei desse culto, por isso então às 18 horas essa nossa live foi antecipada. Bem, à minha direita aqui, a Elisângela, intérprete de Libras. À esquerda, o Major do Exército, Vitor Hugo, é deputado federal pelo estado de Goiás. A exemplo do Tarcísio, né? Ambos prestaram concurso para a Câmara no passado e foram aprovados. O Tarcísio da minha frente, daqui a pouco vai substituir aqui o Vitor Hugo. E também o nosso senador Luiz do Carmo. Luiz do Carmo. Vence agora o teu mandato, o ano que vem? O ano que vem. Estamos firmes. Estamos juntos em Goiás? Sempre, sempre. Firme. Tá. Rapidamente, eu não vou tecer comentários, mas hoje a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim, já bem claro isso. Não interfiro lá. Eu pedi, né, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né? E, obviamente, forme o seu juízo. Agora, o comunicado, hoje eu estava na presidência, tinha uma senhora lendo o comunicado número 1, de 16 de dezembro, sobre a aprovação aqui da vacina para as crianças a partir de 5 anos de idade. Eu gostaria, ou melhor, todo você, pai, mãe, tem que ter responsabilidade de ler o que está escrito aqui. O que interessa são 2 páginas, não dá nem 2 páginas, 1 página e meia, né? Onde a Anvisa aqui fala dos cuidados, das precauções, contraindicações, indicações para o seu filho poder tomar a vacina. E um dos itens que eu vou... Estou lendo um dos itens apenas, né? Você que tem filho a partir de 5 anos de idade, que isso vai passar pela saúde também. E está escrito aqui, ó, que os pais sejam orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a vacina. Então são aqui, se não me engano, 17 recomendações. Não vou ler aqui porque você pai, você mãe, é responsável pelo teu filho, vai ler aqui o comunicado público da Anvisa. Eu não sei se é o corpo, se são os diretores, né, e o presidente que chegou a essa conclusão, ou é o tal do corpo técnico. Mas, seja qual for, você tem o direito de saber o nome das pessoas que aprovaram aqui a vacina a partir de 5 anos para o seu filho. E você decida se essa vacina se compensa ou não. Tá? O que o nosso governo fez? Desde o começo, desde lá de trás. Eu falei, a vacina tem que passar pela Anvisa e a gente só paga depois que chegar no Brasil. Tá? E a vacina chegou, experimental. Da nossa parte foi voluntária, tomar ou não. Ninguém falou aqui, obrigou ninguém a tomar, ou falou para não tomar. A responsabilidade é de cada um, mas agora mexe com as crianças. Então, quem é responsável em primeiro lugar para as crianças é você, pai. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, ok? E vou estudar com a minha esposa bastante isso aqui para ver qual a direção que nós vamos tomar. Eu estou aqui à minha esquerda, aqui, então, o Tarcísio, ele vai falar de forma bastante rápida, que interessa para vários estados do Brasil. Tá? Estamos vivendo um momento que parece que é pós-pandemia, se Deus quiser, né? E as consequências, estamos sofrendo as consequências dela na questão da economia também. E lá atrás, vocês lembram quando muitos governadores, prefeitos, e o povo também falava, né, fica em casa, a economia te vê depois. Falava até um palavrão, né? E bem, a economia vê depois, está chegando aí a questão da economia. É uma inflação no mundo todo, entre outros problemas. Mas tem estados do Brasil, como o de Goiás, que está numa situação complicada, financeira, fica em casa, a economia te vê depois, e daí o Estado pede uma recuperação fiscal.
ok? E isso passa por uma assinatura minha, depois de uma análise, obviamente, da equipe econômica. Então o Vitor Hugo vai explicar o que é isso e vai falar um pouco das consequências, em especial para os servidores do Estado. Para depois, né, um outro governador poder querer me culpar do problema que acontece com o seu funcionalismo. Não sou eu que estou propondo a recuperação fiscal, são os governadores, no caso aqui o governador de Goiás, que pediu a recuperação fiscal e tem consequência em cima disso. E não vão querer me culpar depois. O Bolsonaro está impedindo de reestruturar a carreira dos policiais de Goiás. Não me acusaram disso. É do governador do Estado. Ok? Vitor Hugo, rapidamente aí. Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente. Realmente, o Estado de Goiás está numa situação fiscal já há algum tempo muito ruim, né, no rate que tem, que chama CAPAG, que é a capacidade de pagamento. Goiás está na letra C já há algum tempo. E essa política do fica em casa economia, a gente vê depois que o presidente sempre combateu, agravou ainda mais a situação fiscal. Se comparar as receitas de Goiás de 2020 em relação a 2019, Goiás perdeu R$500 bilhão, 500 milhões de reais que poderiam ter sido empregados para salvar vidas também, para construir hospitais, para habilitar leitos, por exemplo. E o nosso presidente, o nosso governo, né, descentralizou bilhões e bilhões de reais para ajudar o Estado de Goiás e vários outros estados, seja na Lei Complementar 173, ou Lei Complementar 176, ou mesmo na medida provisória que compensou as perdas no Fundo de Participação dos estados e municípios. Bom, no caso específico do regime de recuperação fiscal, né, que está baseado na Lei Complementar 159, é uma forma que o governo tem dos estados de sanear a sua situação fiscal. Isso é algo, como o presidente falou, algo voluntário. O governador pode ou não solicitar e ele tem que cumprir alguns requisitos para poder ser aceito pelo Ministério da Economia e depois homologado pelo presidente. No caso de Goiás, a economia já entendeu que esses requisitos foram alcançados. A gente não tem transparência ainda, presidente, de quais são as contrapartidas que o governador propôs, né, para que Goiás faça para poder aderir. Então, por exemplo, a lei prevê, né, não vai poder ter aumento para servidor, não vai poder ter concurso público, não pode ter criação de despesa obrigatória continuada. Né, isso vai ser proposto, ou melhor, já foi proposto pelo governador, mas é importante que ele venha a público para dizer quais são as consequências efetivamente, para que depois não recaia sobre o governo federal uma opção que, na verdade, foi dele. Assim como, por exemplo, presidente, foi dele também a opção de não fazer leilões de saneamento. Nós aprovamos um projeto, uma ideia que foi do seu governo, uma ideia nossa, do nosso governo, na Câmara e no Senado, novo marco do saneamento. Alguns estados já conseguiram atrair bilhões e bilhões de reais de investimento, como Rio de Janeiro, como Alagoas, por exemplo, como o Amapá. Goiás não fez. Nós estamos perdendo, na verdade, investimento privado. E saneamento é saúde, saneamento é vida para as pessoas, né? Então, essa é a situação. Nós estamos esperando aí publicidade, esperamos transparência do governador, para que depois, né, fique bem claro que a iniciativa foi dele de aderir. Ele vai ter, o Estado vai ter vai ter caixa, vai ter dinheiro efetivamente, mas isso vai ter reflexo principalmente para o serviço público. E é importante, então, que ele diga, né, o que ele propôs e monte um portal da transparência. Né? O Rio de Janeiro já aderiu isso no passado. Goiás vai ser, se o presidente homologar, o primeiro estado no governo Bolsonaro a aderir ao regime de recuperação fiscal. No Rio de Janeiro foi feito o leilão, mas não foi coisa fácil não, Vitor Hugo. Porque teve sempre um lado que é contra, né? Aqui em Goiás o lado contra ganhou. E qual o lado contra no Rio de Janeiro? Era o pessoal que queria continuar mandando na SEDAI. Eram dezenas de cargos acima de R$20 mil que era loteado para amigos do governador. Tá? Então foi uma batalha bastante difícil dentro da Assembleia Legislativa, né? Foi judicializado também, mas aprovou-se lá, não sei quanto, mas foi mais de 10 bilhões de investimento para a questão do saneamento. Então o governo de Goiás, era o governador, o governo, não sei, não aceitou fazer isso aí, e então a questão do saneamento não tem alterações pela frente. Agora, repito aqui, essa questão que nós estamos tratando de regime de recuperação. É o governador quem pede. Vamos supor que é comum estar lá. Vai ficar tanto tempo sem reajustar servidor. Não vai depois, né? Eu acho que o governador não vai fazer isso, tenho certeza, não vai fazer isso. Fala, olha, o Bolsonaro a lei do Bolsonaro é que não permite reajustar vocês. Eu não tenho qualquer ingerência em remuneração de servidor estadual ou municipal. Eu não posso chegar ao prefeito, está proibido dar reajuste.
tá? Ou para o governador. Isso não existe. Né? Mas esse tipo de conversa, especial ano eleitoral, né? Isso acontece. O governador fica com recurso nesse acordo que faz com a gente, depois dá culpa ao governo federal. Olha, eu queria aumentar, mas não foi possível. Tá? Então nós vamos esperar um pouco mais, vou tomar conhecimento melhor do assunto, para poder então dar prosseguimento a esse pedido do governador de Goiás nessa questão. Presidente, só 3 segundos aqui. O governador também ele prometeu, durante a campanha, diminuir o ICMS. E isso não foi cumprido ainda. E a gente sabe que isso é uma questão que o senhor tem abordado diversas vezes. Combustível? Do ICMS combustível, ICMS em geral, mas em particular do combustível, por causa da alta, que é uma alta mundial, tem outros fatores, mas os governadores poderiam contribuir. O político não precisa prometer nada, mas se ele prometer, ele tem que cumprir. Olha, janeiro é um mês que geralmente tem reajuste de tarifa para transporte de massa. Tá? E olha a responsabilidade, em quem vai cair essa responsabilidade desse reajuste. Eu não sei qual vai ser o percentual. Tá? Da nossa parte aqui, eu mantive congelado, desde janeiro de 2019, o imposto federal em cima do diesel, por exemplo. Daí alguns podem falar, o governador manteve também congelado o percentual. O percentual é uma coisa, o valor congelado é outra. O mesmo valor, não tem de cabeça aqui, ô Tarcísio, do preço do PIS/COFINS do diesel, se não me engano, 33 centavos. Está esse valor desde janeiro de 2019. Se você pegar o PIS/COFINS não, o ICMS do diesel, praticamente dobrou o valor. O percentual é o mesmo, mas dobrou o valor. Bem, eu acho que a pessoa já sabe bastante ao que eu estou me referindo, a questão da bitributação. Por isso temos uma ação no Supremo que, lamentavelmente, não anda. Quando é contra a gente, anda rapidamente, né? Mas tudo bem. Uma coisa mais, Vitor Hugo? Só agradecer ao senhor, presidente, por ter cedido o terreno para o Hospital do Câncer, lá em Goiás. Foi publicado muito na mídia local, inclusive na mídia do governo, mas não falou que foi o senhor, que foi o governo federal que doou. Né? Então é uma área que vale 51 milhões de reais. Você já trouxe esse caso para ele também. Nós entramos em contato com o SPU para liberar o terreno, mas quando libera, o pessoal não, né? Aquele pessoal que gosta de fazer política, ou politicalha, né? Omite o nome de quem cedeu. O terreno não é meu, pessoal, é da União. Um dia eu vou deixar para a República. Tá? O governo vai continuar nas mãos de outra pessoa. Agora, não vamos omitir tudo o que acontece. Por exemplo, que nós socorremos estados e municípios com dinheiro por ocasião da pandemia, ninguém nunca viu na história. É comum você encontrar prefeitos por aí, falam, se não fosse o Bolsonaro, não teria pago a folha do ano passado. E tinha estado e município que até, mais do que não pagar o 13º, dever parte da folha. Nós fizemos isso. Agora, muitos batem no peito, né? Ainda me criticam, né? Não dão o devido reconhecimento ao trabalho nosso. Você pode ver, nós podemos bloquear muita coisa. A gente não vai fazer isso aí. Não interessa qual seja o Estado, o partido que governa, procura sempre atender as pessoas. Agora, vamos fazer justiça, mano. Não complica aí. Vitor Hugo, obrigado aí. Obrigado, presidente. Tarcísio vai sentar aqui. Enquanto isso, a gente não gosta de falar, né? Até uns 4, 5 anos atrás, eu li aqui o tal do Merval Pereira, do Globo. Tinha boas posições até, né? Depois que assumiu o governo, ele virou radicalmente contra a gente. Fez o editorial de ontem, cujo título é "O importante é tirar Bolsonaro". Ele quer me tirar daqui. E diz aqui que, inclusive, olha só, cara, que ponto chegou o Merval Pereira do Globo, né? Apesar da corrupção já constatada no governo federal. Ô, Merval, aponta qual é a corrupção. Aponta, quer me igualar ao Lula? No tempo do Lula você tinha muita grana pro teu jornal, né? Mas tem uma coisa aqui, Merval, que é bom a gente recordar e viver, né, Merval Pereira? Um grande palestrante do Senac, né? Isso aqui eu divulguei um tempo atrás, mas o Senac, né, contratou o Merval Pereira para dar palestras, algumas palestras, meia dúzia de palestras. Valor total da contratação, R$375 mil. Alguém quer dar palestra aí, a mesma palestra aí, meia dúzia de vezes? R$375 mil. Acabou essa teta, por isso que ele critica a gente, ele quer a volta, até o PT aqui diz que é melhor, tá? Porque vai continuar com essa mamata aqui, acabou. O dinheiro público não vai mais para esse tipo de coisa. Dá para um cidadão como esse aqui, né, Merval Pereira, uma figura aí, só em ser da Globo, não precisa nem adjetivar, né? A pessoa já sabe dar a devida nota para ela, né?
repetir aqui, Merval Pereira, meia dúzia de palestras. 375 mil reais pago pelo Senac. Acabou a teta. Por isso, tem que tirar o Bolsonaro daqui. Chegou o Tarcísio aqui. Tarcísio, domingo último, né? Acho que no 4º dia da tragédia ali no sul da Bahia. Fui sobrevoar a região com o ministro João Roma, da Cidadania, que é da Bahia, bem como com o Rogério Marinho. Os que mais têm, obviamente, interesse na região. Também parte aqui o DENIT, que está subordinado a você, também para tirar barreiras que caíram, obstruindo pistas, fazendo pontes de emergência, etc. Então tivemos lá a primeira medida tomada por nós, aquela que poderia ser mais rapidamente atender o interesse da população. Liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Obviamente, o Rogério Marinho orientou aproximadamente 50 prefeitos da região, porque pegou um pouquinho o norte de Minas Gerais. Eles decretaram o estado de calamidade. O Marinho reconheceu isso, publicou em Diário Oficial da União. Isso volta para os prefeitos dizerem, né, se todo o município foi atingido ou que parte do município. E ao informar novamente, isso aí agora vai para a Caixa Econômica Federal. Nós temos o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que já falou que chegando em até 5 dias úteis ele paga o fundo de garantia. Agora o Denis esteve presente lá também e continua participando juntamente com as Forças Armadas, né? Eu que falar Forças Armadas porque muita gente nossa vai para lá de transporte aéreo, tá? Navios também da Marinha, que estão na costa, também já deslocou algum efetivo para a região. Mas o trabalho do Exército é um trabalho mais de ponta, mais pesado, até com seus batalhões de engenharia. Estamos fazendo o possível para atender o nosso povo aí no sul da Bahia. Safra. O limite do fundo de garantia é até R$ 6.220. Mais uma prova aqui da política de relações exteriores do governo federal. A grande parte da mídia sempre fala, né? Ele foi para o exterior, ficou isolado, não conversou com ninguém, foi comer pizza na rua, sem máscara. Tá? Aquela palhaçada, aquela xaropada de sempre, né? E aqui, pela terceira vez, uma participação nossa, agora no Conselho da Organização Marítima Internacional. Então, um trabalho de militares da Marinha e também do Itamaraty, de 10 países que podem fazer parte desse conselho. O Brasil foi reeleito e fomos o 5º mais votado aqui nesse pleito. Então, parabéns à diplomacia brasileira e a nossa... Único da América do Sul. Único da América do Sul. Não queria falar isso aí, né? Porque tem outro país que tentou e não conseguiu. Quando se fala em corrupção, Merval Pereira, olha aqui, ó. Você nunca ouviu falar eu acho que pouco ouviu falar da CGU no passado. A nossa CGU aqui não é a Polícia Federal, né? A nossa CGU tem investigado essas questões de recursos repassados para estados e municípios e o desviado, né, pela CGU, que não tem toda a capilaridade, acho que tem a Polícia Federal, o desvio diz que chega na casa de 300 milhões de reais. Daqui a pouco eu vou entrar aqui na conversa aqui do... Você gosta de forró? Você leva jeito, eu gosto. Você gosta aí? Na última segunda-feira, foi reconhecido pelo IFAM o forró como patrimônio cultural do Brasil. Eu não sabia que o forró emprega aproximadamente 2 milhões de pessoas pelo Brasil. Realmente a gente não acredita que não fosse tão grande assim, né? Muito tradicional na região Nordeste, muitas pessoas estiveram presentes aqui. O IFAM está aí vinculado ao Gilson. E deixar claro, eu falei agora em São Paulo do IFAM, que eu confesso que eu não sabia a grandiosidade e a importância do IFAM, para o bem ou para o mal. Tá? Eu fiquei sabendo pela mídia, um tempo atrás, que o empresário Luciano Hang teve uma obra interditada pelo IFAM, porque encontraram um pedaço de louça lá que podia ser de louça indígena. Então, tomando conhecimento daquilo, eu fui investigar o que está acontecendo, mandei investigar e cheguei à conclusão que o pessoal que estava no IFAM tinha que ser trocado, né? Afinal de contas, você que chegou no Ministério trocou alguns cargos, né? Seria a mesma coisa eu chegar na presidência e manter todos os ministros do Temer, né? Ou todos os ministros da Dilma. Não tem cabimento, tem que trocar, pô. Agora, de novo, agora você tem processo
dado o que eu falei, que querem tirar uma senhora que eu botei no IPHAN, porque foi uma interferência minha no IPHAN. Vocês votam no presidente para quê? Para deixar tudo como está? Ou para mudar alguma coisa? Tá? Então mudamos. Não creio que vai chegar ao ponto final nessa intenção de alguns e querer agora tirar a pessoa que eu botei no IPHAN e retornar a anterior. Tarcísio, tivemos vitória semana na questão aí da BR do Mar, marco ferroviário. O que você falar de bom para a gente aí dessa área, Tarcísio? Essa semana foi uma semana de vitórias, presidente. No Congresso, nós tivemos a aprovação de 2 marcos importantes, o marco da cabotagem e o marco das ferrovias. Vou até aproveitar para agradecer, né, aos nossos parlamentares aqui, vou fazer isso na pessoa do senador Luiz do Carmo e do deputado Vitor Hugo. São marcos que representam transformação para o setor de transportes. O marco das ferrovias, presidente, primeiro, ele traz o regime de autorização para as ferrovias brasileiras. O que é isso? A gente se questionava por que uma empresa de celulose, que às vezes faz um investimento de dezenas de bilhões de reais numa planta, numa indústria, por que essa indústria não pode fazer um ramal ferroviário para ligar uma malha concedida ou a um porto? Ou por que uma indústria de proteína animal não pode fazer o seu segmento ferroviário para ligar, por exemplo, a região produtora de grãos ou de ração à sua indústria? Por que uma companhia de mineração não pode fazer a sua ferrovia para ligar um ativo minerário, uma mina, a um porto? Porque ferrovia é exclusividade do Estado. Então vamos mudar isso. Nós mudamos a lei e hoje o investidor pode tomar o risco de engenharia, pode construir a sua ferrovia, pode fazer o seu ramal e a sua operação. A gente achava, presidente, que com essa medida a gente ia ter lá 6, 7 pedidos de autorização que estavam chamando a atenção pela viabilidade. Hoje nós recebemos o 49º pedido de autorização de ferrovias. Isso significa a construção de mais de 13 mil novos quilômetros de ferrovias no Brasil e um investimento de 165 bilhões de reais em ferrovias privadas. Isso significa que nos próximos anos o modo ferroviário vai crescer, vai dobrar de participação. Então a gente vai sair de 20% para mais de 40%. E o custo do Brasil deve cair aí 35% com essa medida. São 18 novos operadores que pediram para construir ramais ferroviários no Brasil. Então, um incremento... Não tem dinheiro público. Zero dinheiro público. Privado. Logicamente, eles dão aproximadamente a rota, né? E a aprovação tua, isso mesmo? É isso mesmo. Autorização. Eles dizem mais ou menos aonde que eles querem fazer a ferrovia e a gente autoriza. Esses processos de autorização, presidente, estão levando aí 60, 90 dias no máximo para sair. Então é um processo super expedito, super rápido e a gente ganha muito tempo, porque do contrário a administração tinha que elaborar um projeto, tinha que submeter o TCU. A gente está falando... mesmo para aquilo que ia ter 100% de dinheiro privado, e aí eram 3 anos e meio para chegar ao final da linha. Então o privado detecta uma oportunidade, ele vê que tem o interesse de fazer uma exploração, ele pede para construir a ferrovia, ele é autorizado, ele vai lá, constrói a ferrovia, opera e no final das contas o Brasil ganha com o aumento da oferta de transporte ferroviário. Então é um avanço sem precedente na nossa história. Nós tivemos no início do nosso mandato, 2019, em Goiânia, tratando ali da reativação, né, da ferrovia Norte-Sul. Como é que está? Quanto acho que deve ser inaugurada a Norte-Sul? No início do ano que vem, para fevereiro, março, a gente vai ter condição de abrir a ferrovia Norte-Sul definitivamente, ou seja, a gente vai completar o último segmento, que é o que vai de Rio Verde a Anápolis. Nós já inauguramos o segmento que é de Estrela do Oeste a São Simão, de São Simão a Rio Verde, e aí falta só esse último pedacinho para a gente ter a ferrovia Norte-Sul completa. Foram 2,8 bi de investimentos do ano de 19 até aqui, e a gente vai ter uma coluna vertebral ferroviária ligando o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Itaqui, Maranhão, Santos, São Paulo. Santos, São Paulo. No meio do caminho passa por Goiás e Tocantins. Tocantins. Muito bom. Bem, tem mais também ferrovias. Como é que está a FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste? Bom, a ferrovia que o senhor foi dar a ordem de serviço, lançar a pedra fundamental, a ferrovia está em obras, ela vai ligar Água Boa no Mato Grosso, à ferrovia Norte-Sul, ela vai chegar em Mara Rosa, no estado de Goiás,
E nós já recebemos autorização agora na nova lei para fazer a ligação de Água Boa até Lucas do Rio Verde. Já recebemos pedido de autorização para subir de Lucas do Rio Verde para Sinop e já recebemos autorização, inclusive, para ligar Figueirópolis, na Ferrovia Norte-Sul, a Caetité, a Barreiras, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que foi outra concessão que nós fizemos. O senhor também foi lá da ordem de serviço. A FIOL. A FIOL. Está em andamento também. A Transnordestina, como é que está? Hoje está em obras. Nós estamos fazendo a obra no segmento do Ceará, que é o segmento que vai de Missão Velha até o Porto de Pecém, e recebemos o pedido de autorização para a construção do ramal de Pernambuco, que vai ligar a mina de minério de ferro de Trindade, no Piauí, até o Porto de Suape. O Cid está trazendo aqui a primeira pergunta, enquanto isso, né? O pessoal me viu na segunda-feira lá no Mercadão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, comendo um pastel, tomando o quê? Alguém sabe o quê? Tubaína. Não tinha caldo de cana, perdeu, Milton. Tomando uma tubaína. E o pessoal, o que ele está fazendo aqui, né? É que nós tentamos pousar em Bonito, porque iríamos, juntamente com o Tarcísio aqui, ministro Bento, entre outros, assinar um contrato de construção da terceira ponte do Brasil com o Paraguai. Por 2 vezes o avião remeteu, daí eu resolvi entrar em campo, né? Opa, negativo, não tem terceira vez não. Não tem terceira via não. Vamos para Campo Grande. Não fui arriscar porque ele começava a ver as coisas lá embaixo, né? Um pouso visual, e não dava certo, 2 remetidas no mesmo dia. Daí passamos lá por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tava lá, chegou o deputado estadual Davi, e chegou também o Gordinho lá de Dourados, qual é o nome dele? O Gordinho de Dourados, ninguém sabe o nome dele não? Meu Deus do céu. É o suplente do senador. Ninguém lembra o nome dele? Vou lembrar daqui a pouco aqui. Eu sei, mas estou esperando você me dizer aqui. Cid, uma pergunta aqui, Cid. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, eu vou fazer a pergunta que milhões de eleitores de São Paulo se fazem nesse momento. O senhor é candidato a governador? Obrigado. Vamos lá, Augusto. É um assunto que eu venho discutindo com o presidente Bolsonaro bastante. A gente vem conversando bastante sobre isso. O presidente que, além de presidente da República, além de meu chefe, hoje é um grande amigo e um mentor. Só que o foco hoje é absoluto nas entregas. Essa semana nós tivemos a aprovação de 3 marcos: o marco do transporte rodoviário interestadual de passageiros, o marco das ferrovias, o marco da cabotagem, que vai impulsionar o transporte de cabotagem no Brasil, então onde a gente vai aumentar a oferta de embarcações na costa brasileira, criamos novas hipóteses de afretamento de embarcações estrangeiras, então vamos desenvolver também a cabotagem no Brasil. Tivemos a aprovação de 2 concessões rodoviárias, a da 381 Minas, então a gente criou um mecanismo novo para mitigar o risco do aumento de insumos, e esse leilão vai ser no dia 7 de fevereiro. A gente está falando aí de 8 bi de investimentos em Minas Gerais e no Espírito Santo, uma rodovia muito importante, muito perigosa e que vai ganhar muito em segurança. Tivemos a aprovação da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Governador Valadares e que contempla o arco metropolitano do Rio de Janeiro, então mais uma concessão com mais quase 8 bilhões de investimentos. Então, só nessas 2 concessões, mais 16 bi. Tivemos a aprovação na semana passada, a privatização da Codesa, a primeira desestatização portuária do nosso Brasil. Então, nós temos muitas entregas para fazer e o foco absoluto hoje é nas entregas. O nome do caboclo lá de Mato Grosso do Sul, de Dourados, é o Rodolfo, tá? Estava anotado aqui. Eu não esqueci, mas minha assessoria aqui esqueceu. Tudo bem, só curiosidade aqui, antes de passar outra pergunta para o Tarcísio, né? Você lembra que eu apanhei o ano passado a questão da pandemia? Quando falava alguma coisa, era pancada o tempo todo. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui eu falei o ano passado, né? Foi 31 de março do ano passado. Se o vírus mata, a fome também mata, diz Bolsonaro. Tá, ok? Apanhei muito da imprensa por causa disso, porque a imprensa tudo está forçando o fica em casa. Tá? Bem, agora, no final desse ano, a imprensa faz um meia-culpa, mas não fala nada a meu respeito. As manchetes agora são: pandemia empurrou até 132 milhões de pessoas para a fome crônica em 2020. Fome crônica mata. É o que eu falava lá atrás, óbvio, né? Está acontecendo agora. Outra pergunta aí, sim?
Bem, estamos aqui no nosso Facebook, YouTube e Instagram, 35 mil. Pico do Zi, Jovem Pan News, total 75 mil. O pessoal aí que está me assistindo, se quiser, tiver TV a cabo em casa, bota aí 576 e assiste Jovem Pan News, lá com o Augusto Nunes e sua equipe de jornalistas, né? Um jornalismo fantástico, isento, não visto em nenhuma televisão no Brasil, algo tão isento como esse aqui. Gostaria que demais órgãos de imprensa vendessem e mostrassem a verdade, fizessem comentários justos, como, por exemplo, né, de vez em quando eu sou criticado, eu procuro aqui me corrigir. E não alguns órgãos de imprensa que só tem espaço para notícia ruim. Tá? Ou seja, acaba perdendo clientela. A gente vê na notícia da própria mídia, né, que a Globo perdeu quase 50% dos seus assinantes de jornais, telespectadores e por aí foi. Vai perder muito mais ainda. Cíntia Moacir, essa pergunta aí. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, viajando tanto pelo Brasil aí nesses últimos 3 anos, levando toda a infraestrutura programada e projetos muito sólidos da administração do presidente Bolsonaro por todo o Brasil, o senhor ainda considera o Nordeste um reduto seguro do petismo, como candidatos agora à presidência para o ano que vem, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ainda defendem ou não? Obrigada, boa noite. Ana Paula, eu vou falar um pouco do que a gente está vendo na infraestrutura. Eu acho que o presidente é a pessoa até mais apta para responder essa pergunta, mas o que a gente viu é o seguinte: obras abandonadas há décadas foram retomadas. Eu podia citar obras, presidente, que nós fomos lá da ordem de serviço no Ceará, variante de Frios, né, a variante de Umirim, o viaduto de Horizonte, o viaduto de Tianguá. 10 anos de abandono, essas obras foram retomadas. Transnordestina, abandonada, essas obras foram retomadas. E o que o Marinho está fazendo na área de segurança hídrica, completando a transposição do São Francisco, levando água para Paraíba, levando água para o Ceará, levando água para o Rio Grande do Norte, barragem de Oiticica, enfim, né, o açude de Oiticica. Então, trazer água para o Nordeste é trazer prosperidade. Fazer a regularização fundiária como está sendo feito, e nunca se entregou tantos títulos, e a Tereza Cristina entregou títulos agora por meio do INCRA, igualou em 3 anos a mesma quantidade de títulos que havia sido entregue nos últimos 15. Isso é trazer dignidade, porque o título, no final das contas, traz o crédito, traz a esperança. Então isso é transformar a vida das pessoas, e as pessoas seguramente começam a perceber isso, e a gente percebe quando vai com o presidente em Teixeira de Freitas, vai com o presidente agora, recentemente, Itamaraju, a recepção que o presidente está tendo lá. É inacreditável. Eu não posso falar de mim, né? Eu mostro imagens. O que aconteceu em Itamaraju é uma coisa inacreditável. Lá é o berço do PT. Mais de 80% votou na esquerda nas últimas eleições, e a maneira carinhosa como o povo acolhe a gente, porque a gente, mais que transmitir, a gente leva sempre alguma coisa, que é direito do povo. Eu sempre lembro quando posamos lá em Missão Velha, no Ceará, a maneira como nos trataram, o que eles pediram para a gente, uma agência bancária. Isso foi atendido porque é um direito deles. Tá? Então é essa maneira de tratar a população e levar a verdade para eles e se empenhar para dar o máximo de si ao reconhecimento. Quando a gente fala de água para o Nordeste, alguém podia imaginar, está aqui o ministro Milton aqui da Educação, que Bagé tinha falta d'água? Lá no Rio Grande do Sul? O que nós fizemos um tempo atrás, né? O prefeito nos procurou aqui, aí nós entramos em contato com a defesa, depois com o Exército Brasileiro, e hoje em dia é uma realidade. O Exército Brasileiro está fazendo a barragem de Bagé. O Exército Brasileiro. Isso vai ser notícia por aí? Não sei. Mas isso tudo o povo vê. Tem as mídias sociais que divulgam bastante o que acontece na sua região, e o pessoal eles vão se inteirando e vendo o que nós estamos fazendo, o que no passado faziam. Eu acho que eu sou no primeiro governo, que eu acho que o Temer não teve esse problema, né? O primeiro governo que tem teto de gasto. Outros não tinham, era à vontade. Dá uma canetada lá e tudo bem. Nós temos teto para gastar alguma coisa e tirar de algum lugar. Buscar aí
recurso onde não existe praticamente. E está aqui também a Damares, estou vendo aqui a Damares aqui, estava em Marajó agora, há pouco tempo? Unaí. Marajó e Unaí. É o ministério mais complexo que tem, né? Porque mexe com gente. É o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Não é fácil mexer nesse termo, né? Muitas vezes ela apanha porque ela está executando uma emenda que não está de acordo com as suas convicções, né? Ou com o que diz a nossa Bíblia, que também fico sempre ligado tocante a isso, mas a emenda impositiva por parte de parlamentares da esquerda. E o pessoal aproveita para criticar, Damares. Logicamente, a gente respeita todo mundo, mas o dinheiro tem que ser gasto naquilo que possa, lá na frente, servir de algo de útil para aquelas pessoas que vão se beneficiar dessa emenda. Bem, problemas acontecem no governo todo, um ministério complicado também da educação, bastante aparelhado, né? Muita gente com pensamento aí retrógrado, muita gente que foi doutrinada ao longo de muito tempo, defende regimes que não deram certo em lugar nenhum no mundo, e a gente tem essa luta. Não é ir para a direita, tem que ir para o direito. Não é fácil? Não é fácil. Agora um assunto aqui chato, né? Mas como começou a aparecer na mídia, eu vou falar aqui. Interferência para indicar o Procurador-Geral da República. Para deixar bem claro aqui. Vocês lembram da Vaza Jato, aquelas trocas de mensagem entre procuradores do Ministério Público, né? Lava Jato, e também aparecendo também de vez em quando o Moro aqui. Então tem uma passagem aqui, eu estou dentro do tempo religioso, né? Tem uma passagem aqui também, do senhor Vladimir, procurador da República, busca o Dallagnol, vocês conhecem o Dallagnol, né? E no diálogo aqui, ele pergunta para o Dallagnol se ele conhece o pastor da primeira-dama, aquele lá do Rio de Janeiro. E o Dallagnol responde que conhece. Daí o Vladimir, na mensagem, diz claramente aqui, né? Você consegue uma audiência minha com ele? Eu consigo sim, o Dallagnol. Consigo sim. E foi marcada, ele deu a sugestão de data, né? E depois o Dallagnol volta para o Vladimir e dá uma data para se encontrar com o pastor da primeira-dama. Qual o assunto que foi tratado? Indicação para a PGR. Em vez de procurar a mim, foi procurar o pastor da primeira-dama, para o pastor da primeira-dama procurar a primeira-dama, para a primeira-dama falar para mim, olha, o melhor cara para a PGR é esse. Bem, a minha esposa não passou isso para mim na época, não chegou para ela essa informação. Minha esposa não se intromete em nada de política, raramente ela fala alguma coisa de política, até porque ela tem uma vida bastante atribulada no programa dela aí? Pátria Voluntária, atendendo aí deficientes, Brasil todo, tanta coisa aqui. Aí você vê como essas pessoas cercam a sua família, né? Agora, curiosamente, presta atenção, pessoal, vale a pena, acho que não está aqui. Eu mostro a processão. Presta atenção. Tá? Aqui procurando a minha esposa para se dar bem. Ok? Agora tem outra troca de mensagem, me lembrou aqui agora, da turma da Lava Jato, né? Está o Moro envolvido, Dallagnol, entre outros, onde, em um dado momento, um procurador fala o seguinte: descobrimos quem vaza os dados da família Bolsonaro do COAF para a imprensa. Entendeu aí? Descobrimos quem vaza do COAF os dados da família Bolsonaro, envolvendo toda a minha família, para a imprensa. O procurador de baixo fala o quê? KKKK, outro, KKKK, zombando. Onde eles tinham o dever de zelar pela lei, estavam zombando. E tem outra passagem também. Okay? Outra passagem também. Ali, por ocasião do segundo turno, em quem a maioria dos procuradores da Lava Jato votaram. Está escrito ali, pô. Votaram no Haddad do PT. Eles não estavam combatendo a corrupção do PT? Como é que a maioria votou num candidato do PT, o Haddad? É o direito dele votar quem bem entender. Mas isso daí não é pregar moral de cuecas? No mínimo, né? Podia até falar, vou anular o voto. É direito dele anular o voto. Não vou votar em ninguém, vou para a praia, pago a multa depois. Mas ali votaram no PT. Então esse é um pouquinho de Dallagnol, um pouquinho de Sérgio Moro para vocês aí.
Tem mais alguma pergunta, Cid? Eu estava descansando atrás, Cid? Ontem tivemos em São Paulo, né, uma homenagem ao nosso governo pela ajuda humanitária ao povo libanês. Estivemos lá no Clube Atlético Monte Líbano, São Paulo. Fomos muito bem tratados, foi um ambiente excepcional, pessoas maravilhosas, e nós ali aprofundamos nosso relacionamento com muitos libaneses, né? Descendentes libaneses que residem no Brasil. E hoje em dia tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Hoje, à tarde também, juntamente com o ministro João Roma, está aqui presente, o Marcelo Magalhães, recebemos os atletas, né, uns 40 mais ou menos, que participaram dos Jogos Escolares Brasileiros do Planalto. Então eu recebi aqui, ó, o que é isso aqui, pessoal? Então tinha lá indígenas que participaram dos JEBs e deram um montão de colar para mim aqui, agradecido, feliz aqui. E realmente é uma coisa que nós conseguimos, né, recuperar no Brasil. O último JEBs foi em 2004. 2004 era o segundo ano do governo Lula, né? E o Lula resolveu então em 2004 encerrar isso aí. Nós voltamos a botar o jovem voltado para o esporte, e é um orgulho por parte dos pais, né, de ver seus filhos envolvidos com o esporte, não com outra coisa tão defendido pela esquerdalha, pelo PT, que é a liberação das drogas em nosso Brasil. Pergunta aí, Cid. Fechou. Pois não. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, durante esse tempo que o senhor esteve no Ministério, o senhor conhecia já a máquina, isso melhorou muito a sua postura no Ministério de Infraestrutura, né? O senhor pôde ver que é possível conviver política e a técnica, a gestão ao mesmo tempo, ou seja, administrar a política e também a parte técnica e a responsabilidade? Obrigado, ministro. José Maria Trindade, eu acredito que sim, eu acho que a gente tem evidências para mostrar que isso é possível, né? E a maior evidência é que todos aqueles projetos que foram encaminhados por parte do Ministério da Infraestrutura para o Congresso Nacional, sobretudo reformas de marcos e alguns até bastante difíceis, porque diz respeito a culturas que estão aí arraigadas há muito tempo, envolvia transformação complexa, perda de alguns privilégios, né, enfrentar alguns interesses, foram aprovados. Nós abrimos o mercado de ônibus, nós aprovamos a reforma da cabotagem, nós abrimos o mercado ferroviário e isso envolveu a articulação. Além disso, conseguimos constituir boas agências reguladoras, com excelentes quadros. Isso também envolve negociação, articulação, e nós fomos bem-sucedidos nisso. Tudo que a gente faz, no final das contas, envolve política. Isso nos dá vitórias no parlamento, na busca de emendas, também nos próprios tribunais. Várias questões que foram para lá, nós acabamos tendo sucesso. Então a gente conseguiu fazer concessões, entregar resultados, fazer obras e, ao mesmo tempo, aprovar as reformas de marcos que vão modernizar o setor de transporte no Brasil. Bem, vamos para o encerramento. Daqui a pouco aí, o culto é de graças ao nosso ministro André Mendonça. Eu acredito que dos 23 deve ter pelo menos 15 ministros nossos aqui presentes. Estou vendo alguns aqui. Senador também, Vitor Carmo, Ramos. Está cheio de gente importante aqui. Desembargador Borraten. Tá? E hoje pela manhã eu estive no encerramento do curso de formação de profissionais da Polícia Federal. Então, mais de 670 agentes que a partir do ano que vem estarão trabalhando. Então, avisar aquela dupla lá do Ceará, aquela duplinha do Ceará, que vive metendo o dedo na cara de todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, tá certo? Tiveram uma visita no dia de ontem, né? Estão me acusando, eu não tenho como interferir na PF. Não existe isso aí. A PF faz essa operação começou em 2017, não foi comigo. E estava em andamento. Então, dizer a dupla lá do Ceará que tem mais, a partir do mês que vem, tem mais 670 na rua, policiais federais. Esse é o governo que você diz que não combate a corrupção. Tá? Não adianta querer me acusar de corrupto, porque os números estão aí. Algum escândalo? Se tivesse qualquer escândalo no meu governo, a imprensa não estaria fazendo o maior estardalhaço? Estaria. Pode haver corrupção no governo? Pode, você nunca sabe. Qualquer ministério pode acontecer.
Tem ministério que é enorme aqui, da educação, aí tem mais de 300 servidores. O teu deve ter. O Marinho cuida de mais de 20 mil obras. Pode acontecer? Pode, mas a gente vai correr atrás para ajudar a elucidar o fato, né? E não vamos acobertar um possível desvio de conduta de quem quer que seja. A ordem nossa, a minha, sempre foi a seguinte: bobeou, pau. Como eu já vi suspeito no passado, eu cortava a cabeça de toda a secretaria, ou de toda a parte daquela envolvida em suspeição de corrupção. A gente não pode admitir isso aí. Temos que dar exemplo, fazer a coisa certa, dar esperança ao nosso povo. Então, mais 670 policiais federais. Já começa o ano que vem mais outra leva de jovens aí a ser formados pela PF, bem como pela PRF também. Agora, se não me engano, dia 22 tem uma formatura enorme lá em Santa Catarina, de policiais rodoviários federais. Certo? Então nós vamos entregar ao nosso governo um recorde de policiais federais e policiais rodoviários federais. Uma coisa mais dessa? Não, senhor. Chega dessa? E daí? Vai começar a falar porta? Vai começar a ouvir Tunico Tinoco? Isso já ouço. Já ouve? Já. Já houve há algum tempo já? O que mais aí? Vai torcer pro Palmeiras ou pro Corinthians? Português do Esporte. Falei. Português do Esporte. Português do Esporte. É igual eu lá no Rio Grande do Sul, né? Eu estava na pré-campanha, daí um cara jogou uma camisa do Inter pra mim, jogou do Grêmio. Torce pra quem? Eu falei, Brasil de Pelotas. Então, torcedor daqui da Português do Esporte de São Paulo, o Tarcísio aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela atenção. Vamos, todo mundo está me assistindo aqui, missão 576, quem tem TV a cabo em casa. Vamos ouvir aí a Jovem Pan News, com Augusto Nunes e sua equipe aí de jornalistas. Até a semana que vem, se Deus quiser.